Vários jornais franceses estão publicando que a alta cúpula do PSG está muito preocupada com o desempenho da equipe no pós-Copa do Mundo até aqui. São duas derrotas já em 4 partidas disputadas esse ano, e um dos atletas que mais preocupa a diretoria parisiense, tanto física quanto mentalmente, é o brasileiro Neymar. E nesse vídeo você vai entender tudo o que está acontecendo com o craque, ver as palavras que foram publicadas pelos principais jornais franceses e entender o que está acontecendo nesse caso. Mas antes eu peço por favor para que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias de futebol e do Neymar que saem todos os dias. Que o Neymar começou a temporada 2022-2023 voando não é novidade para quem acompanha o PSG. O brasileiro antecipou sua volta aos treinamentos e sua intensa dedicação se refletiu em seus números, onde até a pausa para a Copa do Catar foi um dos jogadores com mais participações em gols nas 5 grandes ligas europeias. A expectativa do craque era chegar na melhor forma possível para a disputa do torneio mais importante do planeta. Porém, como vimos, logo na primeira partida, ele acabou levando uma pancada de um jogador sérvio, se machucou e só conseguiu retornar nas oitavas. Mas o que está vindo à tona só agora é que parece que a lesão que o craque brasileiro sofreu era mais séria do que realmente pensavam naquela época. E então ele voltou a jogar a Copa com alguns trabalhos forçados para que ele conseguisse atuar no mata-mata. Uma lesão com tamanho inchaço que vimos na época não se recuperaria tão rápido. E sabemos que ignorar o processo natural de recuperação de uma lesão, como foi o caso do brasileiro, pode trazer sérias consequências, até mesmo em um curto espaço de tempo. Inclusive, o português Cristiano Ronaldo passou algo parecido na Copa de 2014 aqui no Brasil, onde chegou com uma lesão no joelho e, mesmo indo totalmente contra a recomendação de médicos e especialistas, se forçou a jogar mesmo assim, e várias fontes afirmavam que se algo de ruim acontecesse ali, sua carreira poderia se dar por encerrada. E como eu estava dizendo, se antes da pausa da Copa, tanto o Neymar quanto o PSG de maneira geral estavam jogando muito, já no início de 2023 a equipe do Paris está tendo um desempenho bastante irregular, diferente do que foi na primeira metade da temporada antes da Copa do Catar. O clube enfrenta muitos problemas físicos e emocionais de vários jogadores, e o difícil duelo contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League vem se aproximando cada vez mais. E nós sabemos que um clube com o investimento que o Paris tem se preocupa muito mais com o desempenho na Champions do que com o campeonato francês. Desse modo, de acordo com informações de um dos principais veículos da França, o jornal Le Parisien, Neymar seria o atleta em pior nível em comparação aos seus companheiros. Se ligue a algumas palavras publicadas pelo jornal. Abre aspas. Gautier não está surpreso com a situação atual. Os jogadores retornaram em estados físicos e formas emocionais diferentes. Neymar é o mais afetado em ambos os aspectos. Neymar regressou com uma lesão no tornozelo da qual não tinha recuperado totalmente quando regressou das férias e que viu seu sonho sagrado desvanecer-se. As sessões de treinamento foram ladeira abaixo. Desde o fim da Copa do Mundo, o elenco treinou apenas 2 vezes juntos. Fisicamente, o grupo é muito heterogêneo. Internamente, as próximas 2 semanas são consideradas essenciais. Outro jornalista também francês, conhecido como Hadrien Granier, que é dedicado somente a publicar notícias do PSG, publicou as seguintes palavras. Abre aspas. O PSG está preocupado com o tornozelo de Neymar, que está com dificuldade de encontrar o ritmo. As infiltrações sofridas durante o Mundial pesam e levantam dúvidas. Como vocês viram nas palavras do jornal francês e também desse jornalista que cobre o PSG, o desempenho muito abaixo que a equipe vem mostrando nesse começo de 2023 vem de consequências físicas e emocionais que os jogadores sofreram depois da Copa do Mundo. E o mais afetado tem sido o brasileiro Neymar, onde aparentemente ele ainda não estava 100% recuperado do tornozelo. E lembrando que o treinador do PSG, Christopher Galtier, já havia afirmado em uma entrevista pós-Copa do Mundo que o Neymar estava muito abalado ainda com a derrota que sofreu na competição do Catar, no quesito mental. E com certeza não há maneira alguma de dizermos que isso é mentira, pois vimos o estado que o brasileiro deixou o campo contra a Croácia e levamos em conta também a sua queda brusca de rendimento desde que retornou, além do próprio Ronaldo Fenômeno em uma entrevista recente ter afirmado que após aquela derrota se disponibilizou a conversar com o Neymar para apoiar e afirmou que ouviu coisas do craque que partiram seu coração. Se você não viu, dá uma olhada aí. Eu super entendo o momento que todos eles estão passando, e principalmente o Neymar, onde a pressão e a carga é muito maior em cima dele. É muito normal ele estar deprimido, triste, né? Talvez até sem vontade de jogar, e sem planejar nada para o futuro, mas isso vai passar com certeza, porque essa decepção ela há de ser temporária, e o Neymar vai voltar com tesão de sempre, com a vontade de sempre. Mas eu queria
reforçar essa necessidade do acompanhamento da saúde mental dos nossos atletas. Eu acho que eu abordo isso no meu filme, e quem não viu, aproveito para fazer a propaganda, porque realmente é muito importante a gente tocar nesse assunto, e principalmente tratando-se de Copa do Mundo, quando realmente o mundo inteiro está olhando para a seleção brasileira, e o mundo inteiro estava olhando para o Neymar, a expectativa toda em cima dele. E quando eu vi a entrevista dele falando que psicologicamente estava destruído, aquilo partiu meu coração de uma maneira assim, que eu também fiquei destruído psicologicamente, e queria encontrar alguma forma de poder ajudá-lo. Mas eu acho que essa ajuda existe hoje em dia. Na minha época era pouco falado, mas eu aconselharia que tivesse um acompanhamento psicológico para aguentar essa pressão, que ela é extremamente desproporcional para qualquer ser humano. Ou seja, de maneira geral, a segunda parte da temporada promete duros desafios para o brasileiro, tanto na parte física quanto na parte mental, principalmente por ser a parte mais importante para o Paris, pois, como eu disse, é onde os duelos mais importantes da Liga dos Campeões acontecem. O brasileiro terá que lidar com problemas físicos, psicológicos, tudo que ele já vinha passando no clube quando falamos em rixa com o Mbappé, e ainda aturar os recentes boatos de que a diretoria quer negociá-lo em julho. E agora então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui, daqui pra frente, o que você acha sinceramente que vai acontecer com o futuro do Neymar em alto nível? Acha que ele vai conseguir dar a volta por cima em todos esses problemas que eu mencionei, ou acredita que infelizmente o craque já está em um processo de declínio sem volta? Deixe sua opinião sincera aí nos comentários, que eu vou fixar o comentário com mais likes para todo mundo ver.